E uma das vezes que nós fomos, o Tivon foi junto. E lá conversando com o Schmidt era alemão, né? Conversando lá, conversa vai, conversa vem. E eu era moço tempo, estava sentado do lado escutando a palestra deles, no arpede da casa do Schmidt. E o Tivon então passou a contar que a mãe dele era descendente de alemão. Tá bom, eu escutei aquilo e fiquei quieta. E ele falou, conversou muito com ele, tudo ali, pronto, passou. Depois estava em casa, passado uns dias, o Tivon chegou em casa, estava lá. Eu falei, senhor tio, quero perguntar uma coisa para o senhor. O senhor, aquele dia que nós estávamos lá no Schmidt, o senhor falou para o senhor Ernesto, sua avó, sua mãe era descendente de alemão. Ele chegou assim e falou assim, eu falei mesmo. Falei, mas não convém falar isso, não, que minha mãe não gosta que fala que ele é descendente de alemão. E ele é descendente de alemão, mas não gosta que fala. Que diz que essa raça de gente é uma raça de gente muito à toa. Ela não gosta que fala, ninguém, e você vê, vai perguntar a todos os meus irmãos se algum fala que ela é descendente de alemão. Ninguém fala. Porque ela exigiu, criou os filhos exigindo que nunca falasse isso, que era descendente de alemão. Por causa da guerra. E não queria. Então ele falou assim, de forma, menina, você está me perguntando, você escutou isso lá, né? Fecha a boca. Fecha a boca, não fala isso para ninguém. Desse jeito que houve a conversa. Então eu sei por causa disso. E eu fiquei cucada com aquela sobremesa, com aquela sobrenome, né? Siciliaca. Isso é para ser de estrangeiro mesmo, né? Onde se viu um sobrenome esquisito de jeito. Fernandes, Joaquim Fernandes, José Fernandes, da Silva. Todos vê sobrenome de todo jeito. Mas siciliaca a gente não vê. Né? É para ser de estrangeiro. Né? E meu tio falou, quando falou isso para mim, falou assim, fecha a boca. Fecha a boca, minha mãe não aceitava falar que ela é descendente de alemão. E minha avó era uma moça, uma mulher clara, dos olhos claros, né? Bem clarinha, branquinha, magrinha, alta. Ela era bonita, era muito bonita, a mãe da mulher do meu avô. Né? E além de ser muito bonita, muito boa, muito trabalhadeira, tinha tudo de bom. Tinha tudo de bom. Tanto tinha tudo de bom como tinha meu avô de bravo. A casa do meu avô era uma casona muito grande, com 4 quartos, duas salas grandes. Né? E tinha uma escada assim para descer, para ir lá na cozinha. A cozinha era enorme. Então quando eu chegava com meus irmãos lá, nós fazíamos aquela farra, minha avó levantava e falava, chão, chão. Dava um grito lá, nós murchávamos. Aí vinha minha avó, vai lá para o fundo do quintal, vai, não faça isso. Ele não aceitava barulho dentro de casa de jeito nenhum. Avô materno ou Claro que paterno? nós era molecada, né? Eu com meus irmãos tudo. Ele não aceitava. Chegava a meninada assim, ó, calado. Não quero conversa, não quero barulho de jeito nenhum. Então nós andávamos dentro de casa tudo quieto, sabe? Nós queríamos barulho, nós descia a escada lá na cozinha e lá para o pomar. Lá nós fazíamos a farra, pintava e bordava, sabe? Mas ele entrou dentro de casa, boca calada. Porque ele era bravo para chuchu. Ele dava cada grito com a gente e fechava a testa assim. Nós tudo calava. Ô tia, mas essa pessoa brava, que era o seu avô, era pai da madrinha Pai ou do da minha padrinho? mãe. Pai da sua mãe. Pai Era da minha descendente. Tanto tinha ele de bravo, nervoso, como tinha minha mãe, minha avó de calma, quieta, sabe? Minha avó era uma mulher calma, quieta, muito religiosa. Ela ia a pé da fazenda dela lá, no Ingaí, para assistir missa. Ia a pé. Ia e voltava, a pé. Ela não perdia um domingo de missa, de jeito nenhum. Ela ia e voltava. Muito religiosa, a pé. E ela já era de idade e tudo, fazia essa vida, sabe? E meu avô se dava muito com ela, que meu avô nunca incomodou com ela, sabe? Ela fazia o que ela queria. O que ela queria na casa fazer, ela fazia, ele não se incomodava. De forma que os dois. Ele era muito bravo para a família, mas com a mulher não, com a mulher é bom marido. Né? Então, de forma que tinha essas coisas, né?
Mas, e meu avô era muito trabalhador. Meu avô, o sol estava longe de nascer e já estava na roça. E desde que os filhos nasceu, é posto na roça. O Joaquim. No duro. O Joaquim. Meu avô, o pai da minha mãe. Pôs os filhos tudo na roça, no duro. É tanto que a Fernandada, tudo, não tem um ladrão, não tem assim, nada. Eles são trabalhadores de verdade. De verdade. Todos eles. Muito Fernandes trabalhador. da Cunha. Fernandes da Cunha. Muito trabalhador. Esse é pai Porque desde da criança só tinha uma coisa. Ele entrava dentro de casa, todo mundo calado. Meu avô não aceitava. E me vi falar, isso é notícia que a gente vê falar, né? Isso eu não vi. Eu era menina, não vi. O tio José, quando casou, ficou morando com meu avô. Tá? Tio José- Até arrumar casa. Até fazer, estava fazendo casa para ele. Porque casou, já tinha a casa dele. Então, quando foi um dia, não sei o que aconteceu, que ele ficou revoltado com o tio José e passou a mão num cabeço de gás e veio lá, descou nas costas do tio José. O tio José saiu chorando, não a viu, né? Ficou quieto. Correu lá para casa e falou, põe gente para acabar a casa o mais rápido possível, né? Para mudar. E o dia que ele mudou, meu avô não queria. Meu avô queria que ele continuasse morando, porque o tio José era casado com a sobrinha dele, né? Então ele adorava demais essa sobrinha. E estavam morando junto com o pai. Então ele não queria que o filho separasse casa, por causa da mulher, que a mulher era a sobrinha dele, né? Então acontece isso tudo na família, né? E ele, acho que depois disso, ele ficou muito bom pro tio José. O tio José é irmão do tio João. O irmão do tio João. Então, por isso que eu digo, tem essas coisas na família, né? Na família tem tudo isso. Tia, sobre a origem... Mas meu avô era um homem muito bravo, mas muito trabalhador. O sol estava dia para nascer, ele já estava na roça com a filharada toda. E trabalhava na roça enquanto estava enxergando o chão. Então, aí, entregou, pronto, vim embora. Quando minha mãe casou, meu avô tinha uma fábrica de rapadura, que ele tinha fazenda. O avô Quando Joaquim. meu pai tinha fazenda em Mirassol. Meu avô era fazendeiro em Minas. Tinha fazenda em Minas. Quando ele mudou de Qual Minas cidade para de cá, Minas? a fazenda dele era muito montuoso, então tinha pouco terreno para planta. Onde ficava, tia, essa Hein? fazenda em Minas? Ele era de Minas. Qual cidade? São Sebastião do Paraíso. Quem? Qual lugar que era a fazenda? Em que região de Minas? Ah, que lugar? É. Minha mãe nasceu em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, não. João do Três Rio? Coração. Três Corações. Minha mãe, Três Coração. Mas a família, quase todas, é de Guaxupé. Guaxupé. De Guaxupé. E qual que é a ligação da família E Reis? tinha outra cidade perto de Guaxupé também, que era também da família. Mas não sei. Meu avô vendeu as duas fazendas que ele tinha, em Guaxupé e tinha em Três Coração. Vendeu porque muito montuoso, não tinha lugar para plantar, só tinha aqueles vão para plantar. Visão. Tio, você tá aqui. De Guaxupé era São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Tá lembrada? Então era perto de Guaxupé. São Sebastião do Paraíso. É isso também. Tinha isso também. Região de Monte Santo. Agora, as fazendas que ele vendeu lá, porque só lugar de planta é só no vão assim daquela serra, então pouca coisa tinha para plantar. Então ele vendeu tudo lá e veio, como estava formando Mirassol, aquela região toda, ele veio e comprou a fazenda. E no ele comprar a fazenda, ele ficou divisando com meu pai, com a fazenda de meu pai, né? Então ficaram amigos, tudo. Até tanto é que a fazenda de meu pai aqui em Mirassol, quem formou foi a Fernandada, os mineiros. Que quando meu avô veio para cá, que veio a família tudo, eles queriam ajuda, queriam casa, queriam uma coisa e outros que vieram, né? E o dinheiro que ele tinha, ele patou só em casa, em terra. Então ele não pôde ajudar. Então ele foi atrás do meu pai para dar colocação para os parentes. E meu pai deu as colônias, tudo. Meu pai fez 3 colônias, cada colônia tinha 10 casas, né? Então, ele
cachou aquela família de mineiro todinho. E eles que formaram toda a fazenda nossa de Mirassol. Foi os parentes da minha mãe. Que meu avô não tinha condição de dar casa e dar tudo para eles lá, né? E meu pai tinha. Que meu pai em Mirassol, a fazenda dele era 200 alqueires, cheinha, tudo de café. E quem formou foi os Fernandes, parente da minha mãe. Né? E vou falar, meu pai formou um pouco de dinheiro, sabe? Tinha muito dinheiro. Então meu pai conseguiu fazer tudo isso. Né? E Angra dos Reis, tia? Então, e a Fernandada que formou a fazenda. E, tia, e Angra dos Reis? Hein? Angra dos Reis. Angra dos Reis, Angra dos Reis. a senhora sabe de algum assunto da família ter vindo lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro? Pra cá. Eu sei que quando vieram para cá, porque não tinha condição de plantar roça lá. Lá onde? Que as fazendas Lá em deles- Angra dos Reis? Ou não era Angra, Angra dos dos Reis? Reis. A senhora Não. ouviu falar alguma coisa de Angra? Via falar, mas a gente nunca dava atenção a essas coisas. Né? Eu sei que minha mãe nasceu num lugar, os 2 filhos ou 3 filhos, nasceu num lugar, os outros nasceram em outro lugar. As outras, o resto. Né? É só, E nesse outro lugar, perto de Guaxupé, tem uma cidade, de vez em quando eu lembro o nome dessa cidade. Essa cidade era uma cidade muito boa, lugar muito bom, mas muito perigoso. Ali tinha gente que para matar os outros não custava, sabe? Ali morria gente a danar. E lá quem morava lá era o pessoal do meu avô. Eles tinham fazenda nessa cidade. Essa cidade fica perto de Guaxupé. Então, eles ali. Então, essa cidade diz que até uma cidade gozada. Essa cidade é toda cercada. Tinha só uma entrada. A todo mundo entrava e saía por aquela saída. Porque ali matava muita gente. Guaxupé, eu conheço Guaxupé. Matava muita gente, sabe? Muita gente. Então, aí minha mãe sempre contava que quando ia lá, tinha uma cadeia muito grande. Então, eu ia passando na frente da cadeia de um lado, tinha aquela janela cheia de grade, diz que os presos punham assim, tem um cigarro aí, me dá um cigarro. Você não tem nenhum doce, nenhuma balinha para dar para gente? Daquelas cadeias, a janela daquelas cadeias ficava tudo cheio de gente pedindo bala, pedindo doce, pedindo assim, cigarro, tudo. Né? Minha mãe falava assim que a cadeia via sempre cheia de gente, que ali matava muita gente, muito, muito mesmo, sabe? Ali por qualquer conversinha a pessoa morria, eles matavam. Essa cidade era uma cidade muito falada e muito perigosa. Deixa eu dar uma dica aqui. O que te lembra a fazenda do Tatu? O que eu lembro? Olha, Foi lá em Mirassol. foi em Mirassol. Porque nós tinha a fazenda, eu nasci na fazenda. Mas acontece que teve uma época que nós morávamos em Mirassol. Meu pai comprou uma casa em Mirassol, que o Adolfo e o Raul já foi ficando grandinho, precisando de escola, e meu pai então achou melhor mudar, porque para vir da fazenda em Mirassol era longinho para as crianças andar. Então ele achou melhor mudar. Então ele comprou uma casa em Mirassol e mudou para lá. Então a gente não sabe quase nada. E eu saí de Mirassol, eu tinha 5 anos. Eu era pequena, sabe? Para ir para o Jaú? Não lembro nada. 5 anos de idade, a senhora foi para o Jaú? Não, digo assim, quando eu estava em Mirassol. Sim. Que nós mudamos para Mirassol, para Rio Preto, para Mirassol, eu tinha 5 anos. Certo. E depois nós ficamos pouco tempo em Mirassol, porque voltamos para a fazenda. Aí foram para Igaí. Não, voltamos para a mesma fazenda de Tatu, de Mirassol. Mas lá nós duramos um pouco, porque meu pai tinha uma fazenda em Gaí. Então meu pai ia para lá e vinha para cá. Tinha 2 fazendas, então. Ficou com 2 fazendas. Ia para lá e vinha para cá. Ia para lá e vinha para cá. Lá tinha o administrador que estava olhando a fazenda toda. Mas aqui do Tatu não tinha administrador. Com o tempo que ele conseguiu arrumar o administrador aqui. Tinha só o outro de lá. Então ele ia para lá, ficava 2, 3 semanas lá e depois vinha. Ficava aqui. Então eu nasci em Mirassol.
Certo. E quando nós saímos de lá, que mudamos para o Ingaí, eu tinha 5 anos. De forma que eu não lembro nada de Mirassol. Só lembro de contar o que o Raul, os outros contavam, meu pai e minha mãe contavam. E todo mundo que viu meu pai vender aquela fazenda, que foi a maior asneira que meu pai fez na vida. Até os irmãos da minha mãe falavam, seu pai acho que está ficando louco. E vendeu uma fazenda daquele ali, inteirinha formada, com sede, com tudo. Aquilo era a melhor fazenda que tinha na região de Mirassol. A melhor fazenda, né? E ele vendeu e foi para o Ingaí, que era o Ingaí, não era nada, era uma porcaria, a vilinha. Né? Mudei para lá, fiquei no Ingaí. Me lembro que meu pai, quando nós chegamos lá no Ingaí, de mudança, meu pai comprou uma casa lá para nós entrar. Então, quando nós chegamos de mudança, tinha toco de cortar as árvores, cortar tudo, e fizeram a casa. Então, tinha toco das árvores dentro de casa, casa era de chão, tudo danado, sabe? Uma parte da casa era de sapé, tudo. Meu pai entrou ali, viu aquilo, então foi atrás de mim em Mirassol, todos os pedreiros de lá, para fazer a casa. Né? E então ele comprou essa casa velha e o lote, o quarteirão inteiro. Do lado desse outro quarteirão aqui estava limpo, ele mandou limpar e fazer uma casa. Então, nós mudamos dessa casa para cá. E nessa casa aqui, quando nós mudamos para o Ingaí, minha mãe estava esperando para dar à luz o Debrando. O Debrando nasceu nessa casa velha, né, que não tinha terminado a nova. E a nova ele fez uma casa chique mesmo. Que foi uma época que meu pai era muito rico, sabe? Muito rico mesmo. Então, aí lá nós mudamos para a Casa Nova. Isso eu lembro. Eu lembro da Casa Nova, que nós entramos dessa Casa Velha para a Casa Nova. Isso eu lembro. Eu já estava grandinho, dos 5, 6 anos, né? Isso eu lembro. Mas aqui do Tatu mesmo eu não lembro nada, porque eu saí muito novinha, muito criança, né? Não lembro nada. Mas aqui foi a melhor fazenda que tinha na região de Mirassol. Você precisa ver. E casa, como chama, tio? Casa Branca? Uma coisa medonha. Casa Branca? Meu pai, nessa ocasião, ele comprou outra fazenda. Sabe? Meu pai, ele tinha... Casa Branca foi antes dele se casar. Antes dele se casar. Ok. Porque papai foi casado 3 vezes. Então, nessa fase, quando nós estávamos em Mirassol, meu pai tinha essa fazenda em Mirassol, comprou essa do Ingaí e tinha outra em Monte Brasília. Todas as 3 formavam tudo em café, que meu pai era apaixonado por lavoura de café. Mas tudo ele ligava. Então, essa fazenda de Monte Brasília, ele é de 100 alqueires. Ele mandou dividir em 2 partes e deu 50, a metade da fazenda para o Edmundo e a metade para Guiomar. Que os 2 filhos dele, da segunda mulher, casou-se. Então, quando casou, ele entregou uma parte para uma e outra parte para outra. Onde estão esses filhos hoje? Então, quando meu pai foi fazer a doação dessa fazenda do Jaú para todos nós, né? Então, mandou chamar o Edmundo e a Guiomar para receber a parte deles. O Edmundo veio e não aceitou. Falou para o meu pai, me chamou lá no quintal e falou, Isaura, você pode bem escutar que eu vou te falar. Seu pai está querendo dar essa parte aqui para nós não pertence isso para nós. Que nós já ganhamos do seu pai. Nós ganhamos uma fazenda. Eu ganhei uma fazenda e a Guiomar a outra. A fazenda dele ele dividiu por meio e deu para nós. Quando nós casamos. Então, a herança que nós tínhamos recebido do meu pai, nós já recebemos. Agora ele quer dar para nós, está errado. Essa fazenda aqui pertence só para vocês, né? Mas não pertence nem para mim, nem para ela. Foi desse. O Edmundo falou e testou com meu pai. Meu pai falou, eu quero dar porque vocês não têm nada.
Vocês não têm nada, vocês deram tudo para os outros. O que você fez de seu de coisa? E outra, a fazenda que eles ganharam foi tudo nesse. O marido da Guilmar, porque quando foi para Guilmar casar, o pai dele era fazendeiro aqui onde tem festa de fazenda de boiadeiro, como é que chama? Barretos. Ele era fazendeiro em Barretos. Quando ele soube que o filho dele ia casar, ele abaixou lá em Mirassol, foi na casa de meu pai, e falou assim: Pedro, eu estou muito contente de o senhor aceitar a sua filha casar com a minha filha. Mas eu vim cá explicar uma coisa para o senhor, que eu sou muito amigo do senhor, sei que o senhor é uma pessoa muito importante aqui em Mirassol, e é uma grande pessoa, o senhor é muito meu amigo, e eu preciso muito conversar com o senhor sobre esse casamento. E eu quero casamento. Quem que não quer deixar um filho casar entrar numa família igual a do senhor? Mas eu vou aceitar nessa proposta. Vou falando para o senhor. Eu só aceito esse casamento com separações de bens. Que meu filho não presta. Eu tenho muitos filhos. Por que eu não escolher outro filho? Todos os meus filhos são trabalhador, honesto e direito. Esse não. Esse é vagabundo, é pinguço, faz conta de todo lado aí, briga com todo mundo. Olha, é sujo na cidade. Olha, é a vergonha da minha família. Ele é a vergonha da minha família. E eu não quero esse casamento com comunhão de bem. Porque ele casou com ela, ele põe tudo fora. Gasta tudo com iesada à toa, vive só atrás de putaria, tudo. Eu não aceito. Por que ela não escolheu outro? Todos os meus filhos nem parece que é irmão dele. E ele é meu filho, mas tem à toa. É o que casou com a Guilmar. Então, esse que casou com a Guilmar, como era o nome dela? Esse eu não me lembro mais. Não Mas lembra? onde está? Então, houve o casamento. Houve o casamento com separações de bens. E não ele fazer o casamento com separações de bens, ele fez também, então, o do Edmundo também, com separações de bens. Foi ele casar, ele já era vagabundo, não trabalhava. Quem, o Edmundo? Não, hoje, a Guilmar. A Guilmar. Não trabalhava, ele não trabalhava, então ela arranjava. Tinha gente trabalhando na fazenda, tinha tudo. Estava tocando café na fazenda dela. Então ele não ia lá nem nada, batia para a cidade, atrás de miesada, para aqui, para ali, tudo. E era de cima dele, de cima dele, de cima dele. Um dia ele falou assim: você quer que eu trabalhar para quê? É tudo teu. Não é meu, eu não tenho nada aqui. Você quer trabalhar? Você que trabalha. Você não ganhou do seu pai? Você que trabalha. Agora, você quer que eu trabalhe? Eu trabalho. Se me passa a procuração para mim, passa a fazenda para mim. Aí eu vou trabalhar porque é minha. Eu falei: eu não posso fazer isso. Porque quem pediu para mim foi teu pai. Eu não posso fazer isso. E ele foi indo. Até que um dia ela deu procuração para ele. Foi da procuração, ele procurou um comprador para comprar a fazenda. E achou. Então, quando ela viu a coisa, que ia vender a fazenda que ela ganhou do meu pai, ela telefonou para o meu pai, nós estávamos no Ingaí, que viesse urgente, porque o marido estava vendendo a fazenda dela. Então, ele veio. Quem estava comprando a fazenda era um turco de Rio Preto, que é genro não, era filho do meu padrinho, que é o João Bacite. O filho dele que estava comprando a fazenda. Não é filho, não, era genro mesmo. Então, meu pai veio e falou assim: o senhor está comprando a fazenda? Estou comprando a fazenda porque ele foi lá me oferecer. Né? Então, eu estou comprando a fazenda. Quanto o senhor está pagando? Estou pagando tanto. Meu pai olhou e falou assim: Guilmar, como é que você foi da procuração? Mas como é que eu fazia? Ele não queria trabalhar, não queria só via só na zona. Como é que eu fazia? Como é que eu arrumava? Como é que eu fazia? Meu pai falou assim: eu vou dar um jeito nisso já. Chegou e falou: o senhor está comprando, o senhor está pagando tanto. Pois eu dobro a parar. Eu dou o dobro desse dinheiro que o senhor está dando para a fazenda. E eu vou ficar com a fazenda. E minha filha vai continuar aqui.
Então, o turco ficou doido. Virou, mexeu. Meu pai falou, eu dobro o que você está dando. E eu fico com a fazenda. Foi. O turco chegou que meu pai ia dar. E ficou com a fazenda. Ele pegou, mudou para Barretos. Lá arranjou uma amigada. Já comprou uma casa para amigada. O dinheiro ficou tudo na mão dele. E tudo. E ali, e o pai dele caiu doente. Morreu. Ficou só a mulher também muito doente. E foi, eu sei que com esse rolo tudo, no fim a Guiomar não tinha nada, ficou morando numa casinha relé lá, que um irmão dele deu para ela morar. Né? Ela ficou sem nada. Ele não incomodava com ela, só lá casona, para aqui, para ali. No fim, quando ficou sem nada de tudo, aí uma família lá ia mudar para São Paulo. Vinha para São Paulo. E muito amigo até com o padre lá da Guiomar, né? Padrinho do filho dela. Então convidou para ela vir embora para cá. Lá você arruma serviço, tem os meninos, já está ficando tudo grandinho e fica melhor para você. Então ela resolveu vir e mudou para cá. Mas quem trouxe a mudança foi o compadre que trouxe a mudança dela. Veio até com a mudança dele. Veio para cá, arrumou um ranchinho para ela aí e ficou aí. Então, aqui ficou. E ele lá. Nisso a mãe morreu. A Guiomar construiu família aqui, em São Paulo. Aqui em São Paulo. E o Edmundo? E o Edmundo também, com o tempo, ele mudou para São Paulo. Para São Paulo. Para São Paulo. Você tem notícia da família Edmundo deles? morreu há pouco tempo. Morreu há pouco tempo? Você tem notícia deles? Da família? Da família? Isso. Não. Há pouco tempo, quando minha mãe morreu, o Edmundo esteve lá em casa. Quando ele soube, ele veio abaixar aqui. Em Mogi. Veio baixar aqui, veio saber como é que foi. Ele ficou até sentido, aborrecido. Que ele falava assim para mim, gostava muito da minha mãe. Porque quando meu pai casou com a minha mãe, o Edmundo era no molequinho. E a Guiomar, menor ainda. E minha mãe criou os dois. Então o Edmundo, quando veio aí, falou assim, Isaura, toda a vida eu tive sua mãe com minha mãe. Você sabe que quando ela casou com meu pai, eu só dormia no colo dela. Punha na cama, eu não dormia. Então sua mãe pegava, eu punha no colo e eu dormia no colo dela. Todo dia eu dormia no colo dela. Se punha na cama, eu não dormia, porque eu era muito criança. E outra, sua mãe, tudo que ia comer, ela dava para mim. Ela fazia prato para mim, tudo e me dava. Para mim e para Guiomar. Sua mãe foi a verdadeira mãe para nós. Mãe de verdade. Sabe? E eu sinto a morte dela. Ele veio abaixar aqui em Mogi e falar sobre a respeito de minha mãe. Sabe? Então, você vê, a gente foi desse jeito a vida, né? E a Guiomar veio para cá. Nisso, a mãe morreu e foi ficar, estava morando com a mãe e foi morar com a... Nisso, a amigada não quis mais ele, porque ele acabou o dinheiro. Ela empatou todo o dinheiro dele, tudo em coisa de casa, uma coisa e outra, e deu um pontapé nele. Ele foi, o pai tinha morrido, então foi morar com a mãe. A mãe também muito doente, morreu. Então ele foi morar com a irmã. E dessa bagunça tudo, o marido da irmã não aceitou ele. Falou assim, você é um puteiro, trem à toa, deve para todo mundo. Não tem um tostão, você vem aqui fazer o quê? Comer e beber, eu preciso dar roupa para você, dar comida, dar tudo para você, dar roupa, dar tudo. Não, aqui em casa eu não quero não. Não quero saber de trem à toa que nem você. Esse era quem? Esse é o marido da Guiomar. Mas quem falou foi o marido da irmã dele. A irmã dele ficou com dó dele, mas não teve jeito. Teve que pôr para fora. Isaura, eu acho que um detalhe importante em toda essa reconstrução desse passado, né, é lembrar que a primeira esposa do nosso pai era professora. Professora? Eu soube disso. Essa história também é importante. O nosso pai era analfabeto. Analfabeto. Ela ensinou ele a ler e escrever. Ela o ensinou a ler e escrever. Foi com ela que ele aprendeu. Eu conto essa história que eu estou terminando e vou contar a história do casamento do meu pai, o primeiro casamento. E que jeito a família dele, que jeito era. Então, aí
ele não aceitou. Então ele não teve para onde ficar, ele veio atrás da Guiomar aqui em Rio Preto, em São Paulo. Então os filhos não aceitou, nem ela aceitou. Os filhos já estavam tudo grandinho, ela arranjou emprego para todos os filhos aqui em São Paulo, né? E ela passou a ser faxineira nas casas, pegando roupa para lavar, tudo, né? E arranjou. Esse homem que veio com eles, que era compadre dela, arrumou essa casa, mas ela pagava aluguel. E nessa casa tinha a casinha muito rústica, quase que nem casa de gente pobre, uma casinha, e tinha um ranchinho de um lado que era garagem de carro, mas abandonado, tudo abandonado. Até estava lá, ela só usava a casinha. Então, ele veio para São Paulo, ela não aceitou e ficou para aqui, para a rua, para aqui, para aqui. Então, ele comia assim. Chegava nas casas, pedia comida, um dava um prato de comida, o outro dava. Ficou jogado em São Paulo. Mas à noite, ele vinha, esperava na casa da Guiomar todo mundo deitar, ele vinha, entrava dentro dessa garagem e dormia dentro dessa garagem. E assim foi. Então, Os filhos sempre encontrando o pai na rua, né? Mas tinha raiva do pai, porque o pai deixou a mãe na miséria e deixou. Agora tinha que todo mundo trabalhar para poder comer. E a história do casamento? Primeiro casamento do vô. Deixa eu acabar isso aqui. Então, quando foi um dia, disse que ela escutava aquele gemido, sabe? Gemendo. Ela falou, então o filho levantar a mãe, tem alguém doente do vizinho. Algum doente vizinho, ele está doente. Olha como está gemendo. E foi. Quando foi no outro dia, ela gritou à vizinha do lado se era alguém que está doente. Ela falou, não. Perguntava para o outro, não. Nisso veio o guarda e falou assim, sabe quem é que está doente? Olha lá a garagem da sua casa. E foi ver o marido dela que estava lá, estava nas últimas. Então os filhos ficaram com dó, pegaram e levaram para Santa Casa. Que era o José. Não era o José, esqueci. Que era o marido dela. Chegou lá, morreu. Aí eles foram obrigados a fazer o enterro dele. Tudo sem dinheiro, sem nada, mas fizeram o enterro dele aqui em São Paulo. Então, o marido da Guiomar aconteceu isso, sabe? E o marido e o dinheiro do Edmundo, quer que eu conte ou quer que eu passo para o outro lado? Passa para o primeiro casamento, tia. O primeiro casamento foi assim. O pai de meu pai era uma família muito pobre e muitos filhos. Então, ele estava morando num sertão que é Angra dos Reis. Com certeza vocês já viram falar. Sim. Angra dos Reis. Então lá ele arranjou um terreno muito bom, ele fez uma roça, tudo, ficou que nem um poceiro, sabe? Querendo ficar com terra dos outros. E ficou lá, aquele tudo abandonado. Ele fez um ranchinho, morava lá com a família e começou a plantar roça aqui, ali, tudo, né? E criando os filhos lá. Nunca ninguém incomodou ele, ficou. Quando foi um dia, um filho dele, um nenenzinho, do meu avô, que nasceu muito doentinho e estava para morrer. Então eles pegaram, que o comércio de negócio deles era Rio de Janeiro, que ali era só Rio de Janeiro que ia comprar as coisas. Então ele falou assim, vamos levar para a cidade, meu avô. Então pegou a minha avó com a criança, levou lá para Rio de Janeiro. E lá conseguiu um lugar para pôr a criança. Mas a mulher dele, com o neném muito ruim, estava lá, não tinha onde ir. Ia para o hospital, não tinha jeito, não tinha dinheiro, não tinha nada. Né? Então, ele então ficou doido na cidade, procurando aqui, procurando ali, com muito custo conseguiu jeito no hospital para pôr a criança, para pôr a mulher com a criança lá. Mas ele ficou doido por causa da criança, a criança estava para morrer. E os médicos desenganou a criança, falou que a criança estava num estado perigoso. E ele então começou a andar na rua feito doido, aqui eu não conheço ninguém, tem que batizar essa criança urgente, porque senão vai morrer. Então, procurando aqui, ali, desesperado nisso, um guarda do exército viu aquilo, veio atrás dele e falou assim, moço, o senhor está louco?
O senhor está correndo para aqui, para lá, parecendo um doido, o senhor está louco. Ele falou assim, não, eu estou quase louco mesmo. E contou a história da mulher que estava no hospital, com a criança muito mal, sem batizar. E precisava batizar a criança urgente, por causa que senão morria sem batizar. Aí ele escutou e falou assim, deixa eu arranjar um padrinho já já. Foi lá e arranjou um senhor do exército, que era casado, mas não tinha nenhum filho para batizar. E vieram os dois contentes para batizar. Veio no hospital, entrou no hospital e batizaram. Chamaram o padre e batizaram a criança. Essa gente do exército batizou a criança, que é irmão do meu pai, chamava João. Então, batizou a criança e eles ficaram muito contentes, já começou a tomar conta da criança, já chamou os médicos, já falou, olha, essa criança aqui fica por nossa conta. Nós vamos tratar dessa criança e fazer toda a despesa, que são gente pobre. E agora passou a ser nosso filho, porque nós somos padrinhos. Então, essa gente começou a olhar tudo lá, e foi, ou seja, acabou salvando a criança. Sabe? Salvou a criança ficou são, eles entregaram a criança são para o pai, e ele levou lá para o sertão de Angra dos Reis. E lá ficou, ele ficou. E de vez em quando esse padrinho aparecia lá para ver a criança, né? Parecia. E foi. Quando ele já estava grandinho, assim, já dos 8 anos, 7 anos, 8 anos, ele foi com a mulher lá. E a mulher chegou lá, viu a criança, fizeram a maior festa com a criança, que eles não tinham nenhum filho. Então eles pediram a criança para levar. Falou assim, eu não quero que o senhor me dê a criança para mim, que é seu filho, mas me dá a criança para mim levar, para me pôr na escola. Porque aquela época não é que nem hoje, que todo lugar tem escola, não. A escola que tinha naquela época é só só São Paulo e Rio de Janeiro. Só. Em lugar nenhum não tinha. Não, podia ter a cidade que tivesse, não tinha escola. Porque não havia quase professor. E naquela época era só professor. Não existia professora. Professores, depois com os anos que foi passando, é que surgiu o dever de mulher ser professora. Mas antigamente não, era só homem, era professora. Então, eles deram a criança para vir para a escola. Veio, puseram na escola, toda a despesa por conta dele. Ele fez o grupo, depois fez um pouco também do ginásio e tudo. Eu sei que quando ele chegou na fazenda, ele já estava mocinho, sabe? E todo metidinho, tipo de cidade, sabe? Lá tudo é cabocleiro. A senhora sabe o nome dessa... É? A senhora sabe o nome dessa pessoa? Não, Não isso eu não sei. Sei só da história que meu pai não cansava de contar. Então, aí, esse gente do exército, naquela época, Dom Pedro dava muito terreno para quem plantava. Se era uma pessoa da roça, que era plantador, ele mandava cortar um trecho lá e dava para a pessoa, com um documento escrito, né? Então, um dia, o pai dessa criança foi com Dom Pedro, contando para Dom Pedro quis ver essa fazenda, esse lugar que morava essa família. E ele foi para lá. Meu pai sempre contava, Dom Pedro chegou lá de a cavalo, com outro homem, né? Chegou lá, gostou muito, encontrou uma mandioca grande, encontrou uma grande roça, viu café plantado, viu tudo ali, e não era dono do terreno. Então ele foi e falou assim, eu vou mandar cortar um terreno, esse terreno aqui vai ser do senhor. Dom Pedro falou, eu vou dar para o senhor com documento passado, isso aqui o senhor vai ser dono. Porque eu dou terra para quem faz plantação. Eu quero ver fartura, né? Então, mandou cortar aquele terreno todo e deu para o meu avô. E meu avô morou lá muitos anos, até criou os filhos tudo lá, moço, casou com as tudo. Depois, com o tempo, ele quis mudar para a cidade. Por causa desse filho, está só no Rio de Janeiro, então ele quis mudar para a cidade. E veio aqui para a cidade. Ele morou aqui nesse vale aqui da Aparecida. Neste trecho aqui da Aparecida até Rio de Janeiro, é uma cidade aí que meu avô morou. Saiu da fazenda e veio para cá, sabe? Guaratinguetá?
Não, é outra cidade. Queluz. Como? Queluz. Que Falava-se muito em Queluz, eu lembro disso. eu acho que era Queluz. Eu sei dizer que essa cidade Bem ficava na entre meio. pontinha do estado de São Paulo com o Ficava Rio. entre meio, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse é o Ele da saiu de fazenda e lá, veio morar aqui. de Angra e E veio pra Queluz. meu pai, nessa época, era moço, sabe? E meu pai, então, e naquela época era assim, ele chegou aí, procurava serviço. Gente que não sabia ler não tinha valor. Ele nasceu Né? onde? Sempre meu pai mudou para cá, era tão sertão esse mundo tudo aqui, que não sabia ler, não tinha serviço. Então os filhos meu pai com os irmãos, iam nas casas e pediam jeito de serviço, né? O senhor sabe ler? Não sei, então não tem serviço. Ia em outro lugar, o senhor sabe ler? Não sei, então não tem serviço. Então não conseguia arrumar colocação. Mas o pai de meu pai era marceneiro. Quando ele foi para lá, ele já fez um barracão e pôs a oficina de alfinete, assim, marceneiro, né? Então os filhos, tudo era marceneiro, todo mundo sabia fazer as coisas nessa profissão. Tanto meu pai como todos os irmãos sabia fazer. Então, quando meu pai procurando aqui, procurando ali, não tinha. E nessa época abriu a estrada de ferro de São Paulo para o Rio. Então meu pai foi na estrada de ferro pedir colocação. Então eles deram colocação para o meu pai no trem, né? Então ele era maquinista. O homem que fazia maquinista, perto de maquinista, ensinou ele como é que fazia. E meu pai, então, começou a trabalhar de maquinista do trem, sabe? E naquela época era assim, tinha o trecho, quem fazia o trecho da noite e do dia no trem. Quem fazia a noite ganhava bem, quem fazia o dia ganhava quase nada. Então meu pai pegou a noite, trabalhar à noite. Então ele pegava às 6 e largava às 6 da noite. E quem trabalhava de dia, pegava às 6 e largava às 6. E meu pai começou a trabalhar no trem de ferro, sabe? E minha família, a família dele morando nessa cidade. Nessa cidade era uma cidade até bem alargada, tudo, mas estava movimentando, sabe? Então, meu pai pai de meu pai começou a conhecer muita gente ali. Então, ele para sair da casa dele, na oficina, ele passava em frente de muitas casas. Um dia, passando, um homem veio e começou a conversar com ele. Tudo, e conversou muito tempo ali, tudo, e foi. Quarta e meia estava. E quando foi um dia, ele convidou meu pai para entrar para tomar um café. Porque a casa dele ficava à beira da estrada, que ele ia para a oficina, né? Então ele entrou. Foi lá, ele apresentou a família dele todinha. Aproveitou a filha, os filhos, apresentou para ele. Então ele ficou conhecendo toda a família e tudo. E veio em casa e contou para a mãe, para a mulher. Eu conhecia uma família de gente muito distinta aí. E contou. E volta e meia, cada vez ele passava, o homem cercava ele para conhecer. Quando foi um dia, depois de muita amizade e de muito, assim, de mais de ano, um dia esse homem falou para o meu pai: escuta, eu vou falar uma coisa para o senhor, mas vou falar uma coisa muito importante para o senhor. O senhor tem um filho que trabalha na estrada de ferro, né? Meu pai falou: tenho. Ele falou assim: eu conheço ele, um ótimo moço. Gostei muito daquele moço. Não podia bem ele casar com a minha filha. Minha filha também é formada, professora, se dá aqui, né? Era dar aula aqui nessa escola que é assim. Explicou para ele, né? Explicou tudo para ele. Ele falou assim: quem sabe o senhor vai aceitar esse casamento? Porque naquela época do meu pai, os moços não arrumavam casamento, não. Quem arrumava casamento para os filhos eram os pais. O pai que arrumava casamento, tanto para o filho como para a filha. E filho não chegava aos 20 anos solteiro, não. Com 17, 18 anos, 19 anos, tinha que casar. O filho já arrumava o casamento para o pai. Quando o filho sabia, já tinha casamento pronto, sabe?
Meu pai contava muito essa história. Ele falou, naquele tempo, minha filha, não é que nem hoje não. O moço arranja um casamento aí, o pai nem está sabendo, nem mãe está sabendo, muitas vezes tem até filho com o moço, e pai nem mãe está sabendo. No meu tempo não era não. O pai arrumava o casamento para o filho. Então esse pai dessa moça falou com o pai dele no casamento. Eu conheci seu filho, gostei muito dele. Vi que quando o senhor mudou para cá, esse rapaz se batia feito doido, ele estava de serviço. Eu gostei muito dele. Ele podia bem casar com a minha filha. Minha filha é professora aqui em tal lugar. O pai dele gostou. Gostou porque já tinha conhecido a moça lá na casa, porque a gente muitas vezes ia tomar café lá, né? Tinha conhecido toda a família. Então, ele chegou. Então, meu pai conta. Ele falou assim, minha filha, eu chegava em casa às 6 horas. Que eu pegava às 6 e legava às 6. Quando eu vinha vindo de casa, eu vi meu pai em pé na porta, lá de fora lá. Eu falei, meu Deus do céu, cedo desse jeito, meu pai ainda está dormindo, meu pai dormia até às 8 horas, 9 horas, agora ele está de pé na porta, quem sabe é minha mãe que está muito ruim. Isso é sinal que minha mãe está doente. Então ele apertou o pé, vinha a pé, né? Vinha e chegou, pai, mas o senhor aqui numa hora dessa, toda a vida uma hora dessa o senhor está dormindo? Como é que o senhor está aqui? Diz que ele olhou para o meu pai e falou assim, ei meu filho, eu estou aqui à tua espera. Minha espera por quê, pai? Era hora o senhor está dormindo. Toda a vida é assim. É verdade, toda a vida é assim. Mas eu estou à tua espera. Eu tenho uma conversa muito importante para falar para você. Muito importante. Ele falou, então o que é, pai? Fala para mim. Então ele falou assim, não. Você, meu filho, tem o costume, quando chega do serviço, toma um banho, toma seu café, depois vai tirar um soninho pequeno, para depois ir para a oficina me ajudar. Não é assim? É assim. Então volta, vai tomar seu banho. Eu falei, pai, então fala o que é, fala o que é. Ele falou, depois nós conversamos. Vai fazer teu serviço. E foi deitar. E ele ficou impressionado com aquilo e foi falar com a mãe. A mãe falou assim, eu não estou sabendo nada, seu pai não conta nada para mim. Ela sabia de tudo, sabe? Mas não contou, ficou quieta. Não sei de nada, é assunto do seu pai. Então, ele foi deitar, mas ele não dormiu. Ele ficou sempre... Então, ele pensava assim, meu pai, porque todos os negócios do pai, ele participava, sabe? Porque ele era um dos mais velhos. Então, ele falou assim, meu pai fez algum negócio errado. Ou senão ele vai fazer algum negócio que é opinião minha. O que será? Ele não conseguiu dormir. E ficou até a hora de levantar. Ele levantou, já tinha tomado banho, veio tomar café. Ele sentou na mesa e falou, mãe, eu estou tão impressionada com meu pai. Meu pai quer conversar comigo, o que será? Nisso que ele estava tomando café, o pai chegou. Chegou, sentou na mesa, foi tomar café junto com você, meu filho. Pai, conta o que é. O que é que o senhor arrumou aí? Aí ele falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Naquela época, moço nenhum não passava os 20, casava com 17, 18 anos, 19 anos, não chegava aos 20, que era lei da época, né? Não tinha esse negócio de velho moço ficar velho, não. Ele falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Pois é, meu filho, é a hora de você ter sua mulher. Eu já arranjei um casamento para você. Arranjou um casamento para mim, pai? Aqui eu não conheço ninguém. Eu não conheço, e o senhor também não conhece, porque nós viemos poucos anos para cá, um ano só. Não faz nem um ano que nós estamos aqui. Ele falou assim, pois é, você já tem a moça para casar com você. Eu arrumei um casamento para você. E você vai casar muito bem. É família muito distinta, é gente muito boa. E você vai casar muito bem, meu filho. Escuta o que seu pai está falando. Teus irmãos mais novos que você estão todos casados. Já tem irmão seu que já deu neto para mim. Né? E é muito mais novo do que você. E você com 23 anos, meu filho, sem mulher, está errado, meu filho. Está errado. Você vai casar. Tá bom. Então, e aí ele casou. Aí ele casou com a primeira mulher com 23 anos. Então,
Ficou. Então, tanto, ele foi falou assim, deixa que eu vou acabar de arrumar tudo. Ele ficou impressionado e ficou triste. E depois foi para o serviço. E depois veio à noite e falou, pai, essa moça é uma professora, meu filho. Moça muito distinta. Eu casar com uma professora, eu sou caboclo. Eu nasci e criei no mato. Nós viemos do mato para cá. Eu sou um caboclo da roça, pai. Como é que eu vou casar com uma professora? Eu acho que não está certo da cabeça. Né? Eu não vou casar com professora, vai. Meu filho meu nunca falou para mim a palavra não. Nunca. E como era mesmo assim. E aí acabou nunca. casando. Agora, você falar para mim não, eu não aceito essa conversa. Tá bom. Então ficou. Ele ia para o serviço, encafado com aquilo, vinha cafado, e eu não vou casar com essa moça. Ele teve vontade de sumir, ele teve vontade de desaparecer, mas viu que a mãe já estava velha, pai. Eu não podia, não posso fazer isso. Mas eu casar com essa moça também não vai dar certo. Isso é casar hoje, amanhã nós estamos separados. Né? Não vou casar de jeito nenhum. Essa moça, eu não posso casar com uma moça. Não sei ler, não sei escrever, sou da roça. Né? Fui nascido e criado no mato. Eu só sei de serviço da roça, tudo eu sei fazer. Mas ler eu não sei. Como é que eu faço? Então, ele veio. E foi confundir. Ele chegou e falou assim, meu filho, teu casamento está marcado para tardia. Não se precisa se pressionar, não. Tá, já arrumei tudo. Eu com o pai dela, que naquela época não havia civil. Não havia civil. O casamento é só do religioso. Civil não existia. Né? Então ele falou assim, já fomos no padre, já conversamos com o padre, eu já fui lá na estação de ferro, falei com eles deram 3 dias de folga para você. Quem vai trabalhar no trem aqui no lugar dele é quem saiu, vai substituir você 3 dias. Por causa do teu casamento. E teu casamento é tal dia, a tal hora. Você pode ficar sabendo. A tua roupa já mandei arrumar. Tudo, está tudo arrumado, meu filho. Não precisa se preocupar, não. Porque você já passou de idade de casar, de ter mulher. Tá bom. Então, quando foi o dia do casamento, meu filho, amanhã você já não vai trabalhar. Amanhã você já tem folga. Amanhã é dia do seu casamento. Falei, pai, mas eu vou casar com essa moça, pai. Ele ficou desesperado. Ele falou assim, meu Deus do céu, não vai dar certo. Quem que não está vendo com um caboclo desse vai dar certo casar com uma professora? Tia, nós vamos ter que encerrar um pouquinho aqui. A senhora guarda onde nós paramos para a gente almoçar. Aí depois do almoço a gente volta onde a gente parou.